Olá pessoal, vamos ver então partidas com checkmate em um lance do Alexander Alekhine, dessa vez jogadas com as brancas, e temos várias partidas de simultâneas aqui. Essa primeira aconteceu em 1933. Brancas jogam mate em 1. Bom pessoal, espero que vocês não tenham tido dificuldade. Dama H7, apoiada pelo cavalo. Temos ainda a casa G5, atacada pelo peão. E vejam, essa cadeia de peões das negras em casas brancas, certamente a partida transcorreu com algum fianqueto do bispo nessa abertura. E aí vejam como o complexo de casas negras em volta do rei fica fraco quando o bispo sai de G7, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque o ataque do adversário pode vir justamente por essas casas. E o cavalo está ali, pregado em F6, apoiado pelo peão de E5. Negras jogam mate em 1, jogada simultânea em 1933. Olha aí, pessoal, não é muito difícil. Bispo G7, o bispo vindo por uma diagonal e a dama pela outra. Outra curiosidade, Alekhine versus Bogolyubov, o mesmo, né, campeão russo. Essa partida foi jogada em 22, quando o campeão mundial ainda era o Capablanca. E brancas jogam e ganham. Mais uma que tornou o Bogolyubov freguês do Alekhine, né? Pessoal, não é difícil. Torre H1, checkmate, e veja aqui as duas casas de fuga do rei atacadas pelo cavalo e pelo peão. Alekhine versus Eric Brunner, jogado em 1932. Brancas jogam em mate em 1. Olha aí, pessoal, não é complicado. Torre H7, checkmate. O cheque com as duas torres. Às vezes é dama e torre, nós já vimos várias vezes esse tipo de padrão. O que eu destaco aqui para vocês é que tem que ser com a torre da sétima, pessoal. Por quê? Porque ela está protegida pela dama. Aqui. Se fosse com a torre de H1, ó, vejam que o rei escapa tomando a torre em G7. Então tem que ser essa torre aqui. Alekhine versus Felt em 1916. Partida simultânea também. Brancas jogam mate em 1. Não é muito difícil, a gente vê que... Qual é o tema aqui? Só por olhar a posição, pessoal. Extração do rei, né? Então dá para ver aqui pela posição que o Alekhine deve ter sacrificado alguma coisa em E6, porque ele tem 3 peças menores e o adversário tem 4. Veja que está faltando um cavalo. Então ele deve ter sacrificado um cavalo para abrir aqui essas diagonais de casas brancas e extrair o rei, tirar o rei lá do roque e dar o checkmate. Checkmate com as brancas aqui, cavalo H4. Olha só que artilharia para cima do rei, né? Tem bispo, tem dama, peão. Muito legal essa posição. Outra posição de simultânea, pessoal, Alekhine versus Forrester, em 1923. Brancas jogam mate em 1. Não é muito difícil, né, gente? E7, checkmate de peão. Olhem aí a força das duas diagonais cortando o rei de qualquer saída e as próprias peças também obstruindo a saída. Vamos dar uma olhadinha melhor nessa partida. Eu sempre acho interessante olhar a partida de simultânea. É uma partida curta de 15 lances, porque na partida de simultânea o que a gente pode aprender? Claro, a gente não vai fazer uma análise muito profunda, mas a gente consegue ver o quê? Em geral, desenvolvimento rápido e harmônico das peças, porque o campeão ali que está dando a simultânea, em geral ele vai abrir o jogo de uma maneira muito lógica. Então, desenvolvimento harmônico, rápido, em geral jogo aberto, e a gente vai também ver muitos padrões de ataque. Então, para aprender a atacar, muitas vezes é legal olhar a partida de simultânea. Vamos olhar essa aí anterior, são partidas curtinhas. Então o Alekhine começou com E4, peão do rei,
Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, uma Ruy Lopes, nada de misterioso, A6, variante mais comum, bispo A4, cavalo F6, cavalo C3, bispo C5, entrando nas linhas clássicas, cavalo por E5, então é um pseudo sacrifício de peça, porque a branca recupera a peça, né? Quando o cavalo toma, joga D4, dando esse garfo aqui, então isso é um tema recorrente em aberturas tipo espanhola, italiana, Gambito Evans, por aí vai. Jogou bispo B4, recuperou o cavalo e está com domínio do centro. Cavalo por E4, dama D4, ataca as duas peças. Opa, vamos ver aqui. Cavalo por C3, peão por C3, bispo A5. E qual é o tema aqui, pessoal? O rei das negras está centralizado, o branco também. Mas as brancas estão com todas as linhas abertas. Vejam que os dois bispos estão livres, tem domínio do centro e tem uma dama centralizada que pode ir para qualquer canto do tabuleiro. Então, vantagem nítida e clara das brancas. O lance aqui, pessoal, é temático. Bispo A3. Por quê? Porque aqui a gente corta, impede o roque das negras. Então a gente vai deixar com que esse rei fique mais vulnerável no centro. Isso é bem interessante. Jogou B6. Então parece que não se deu conta do perigo. Daí, próximo lance do Alekhine, quer dizer, agora ele vai conduzir uma iniciativa. Por isso que eu acho legal assim olhar algumas partidas de simultânea. É claro que nós não vamos fazer o estudo só disso, mas de vez em quando vale a pena olhar. Porque olha só como ele conduz a iniciativa. E6, para justamente abrir linhas e terminar com a partida. Aí ele tentou defender com dama F6. Se trocar as damas aqui, é ótimo para as negras, né? Porque sai do ataque. Mas aqui já tem sequência forçada de ganho, com mate em 3, né? Que com certeza o Alekhine já viu, muito provavelmente quando jogou bispo A3. Então o lance aqui, pessoal, bispo por D7, cheque. Olha como essa diagonal aqui é poderosa, né, impedindo a saída do rei. O rei é forçado para vir para D8. Não pode tomar o bispo porque leva mate, né? Então, rei para D8. Agora o próximo lance, seguindo essa linha aí, bispo C6, abrindo um ataque descoberto da dama, ó. E olha ali a posição final aí, em que eu montei o problema para vocês, olha, ó, já está praticamente formada. Porque aí veio dama por dama e agora E7, checkmate. Então, iniciativa, jogadas lógicas, rápidas. Vamos ver a partida rapidinho aqui, sem fazer pausa, ó. Ruy Lopes. Aqui tudo tranquilo, e viram como esse golpezinho de abertura serviu para desenvolver rapidamente as peças das brancas, ó, e ter o domínio do centro. Então realmente foi uma partida, e esse lance bispo A3 é central, pessoal, central no critério aqui de deixar o rei do adversário no centro do tabuleiro e conduzir então a iniciativa, gerando o checkmate. Então, partida simples, fácil de ver e com conceitos muito bacanas para a gente melhorar o nosso xadrez. E a outra partida das simultâneas que o Alekhine jogou, que eu gostaria de mostrar para vocês, foi essa aqui do tema da extração. Vamos ver como isso se desenvolveu. Foram 18 lances. Então foi uma francesa, E4, E6, D4, D5, linha clássica, cavalo C3, nada de troca, nada de avanço, cavalo F6, E por D5, agora ele faz a troca, cavalo por D5, cavalo E4, F5 já é bem questionável esse lance, né, pessoal, porque enfraquece muito aqui as casas brancas, já abre diagonais com direção ao rei. F5 já é um lance bem questionável. Cavalo G5, perfeito. Bispo E7,
cavalo de 5 F3, porque ele pode voltar para casa E5, tendo uma posição central de domínio. C6, cavalo E5, roque, cavalo de GF3, agora desenvolve o outro cavalo, então realmente vejam como um cavalo sempre vai ficar em E5. B6, bispo D3, já de olho ali nas diagonais, próximas ao rei. Bispo B7, desenvolve para uma diagonal que por enquanto está fechada. Só observando a lógica de um, né, com a lógica do outro jogador. Roque, protegendo o rei. Torre E8. C4, afastando o cavalo centralizado. Cavalo F6. Bispo F4, desenvolvendo aí para uma casa boa. Esse lance olha em raio-x para casa D6, que é um ponto fraco também. Cavalo de BD7, propondo a troca dos cavalos. Claro que você, se está de brancas aqui, você não vai fazer essa troca. Deixa o adversário gastar o tempo fazendo a troca. E aí você vai repor o outro cavalo lá, mantendo a posição dominante. O Alekhine então jogou dama E2. C5, um lance lógico aí, abrindo a diagonal, aumentando o poder de ação do bispo. Mas agora vem o lance decisivo da partida, o sacrifício que eu falei para vocês. Quem quiser pode dar uma pausa. Olha aí, pessoal, qual é o lance das brancas? Cavalo F7 ameaçando a dama de D8. E vejam como esse lance já incomoda muito a posição das negras, porque já a casa D6, que já estava fraca, agora fica aparente. O ponto E6 ficou sem defesa. Vejam só como é importante isso. E aí se tirar a dama da ameaça, o que acontece? Daí no lance seguinte vem dama por E6 e praticamente acabou, né? Eu acho até que teria um mate de filidor aqui, será que não? Vamos ver. Então voltando aqui, pessoal, seria dama por E6 e aqui as pretas têm vários lances para continuar. O mais interessante para a defesa seria cavalo E5 tentando trocar as damas, mas a situação está bem complexa já. Mas vamos supor que ele faça um lance mais inocente, venha com bispo F3, por exemplo, porque a gente também tem que ver o seguinte, né? Como é que o nosso adversário vai jogar? Muitas vezes ele vai cometer erros desse tipo aqui. E aí vem o redemoinho, né? O mate filidor. Cavalo H6, cheque. Se jogar rei F8, já leva mate assim, com dama e cavalo aí se coordenando. Se joga rei H8, vem a ideia central do mate filidor, que nessa posição aqui é muito feliz, porque a branca joga dama G8, e aí as negras podem tomar com o que elas quiserem, que vai vir cavalo F7 checkmate. Pode ser com a torre, tá aí o mate de filidor, ou com o cavalo também tem o checkmate, certo? Mas isso aqui é uma variante alternativa, porque ela precisa da cooperação do adversário, porque se por exemplo, ele jogasse outro lance aqui, já não teria o mate de filidor, né? Se joga outro lance diferente do bispo F3. Bom, então a Alekhine jogou nessa posição aqui, depois do C5, jogou cavalo F7, aí veio rei por F7, e agora qual seria o próximo lance? Então esse lance aqui já é um pouco mais complicado, pessoal. Para continuar aqui o ganho, dama por E6, tem que sacrificar a dama, pessoal, e aí tem que ter tudo calculado de antemão, certo? Você tem que conseguir ver o que aconteceria se rei por dama ou se rei G6. O que aconteceu na partida foi rei G6, G4, para tirar a casa H5 do rei, bispo E4, olha, ó, veja como o adversário era fraco, ele não percebeu essa sutileza.
e cavalo H4 dando a posição de checkmate que nós vimos. Agora, se rei toma dama, pessoal, vamos fazer outro exercício. Rei toma dama. Brancas jogam e mate em 1. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha visto. Cavalo G5, checkmate. Vamos assinalar as casas aqui. Olha só que beleza, que maravilha de posição, hein? E toda a obstrução das casas, das peças próprias, impedindo o rei de fugir. O bispo atacando a diagonal, o cavalo pelas casas brancas e o peão de C4 impedindo o rei de fugir para D5. Então, chega a ser até artística essa partida, né? Com muitos lances instrutivos. E vejam que o problema todo começou quando as negras jogaram um lance aparentemente lógico, que era o C5, permitiu toda essa artilharia com o cavalo indo para F7 e desencadeando todos os problemas. Então, pessoal, vejam como o desenvolvimento aqui do jogador do Felt foi ruim, né? E acho que o pior lance da partida, isso aqui eu nem passei no computador para ver, mas é aquilo que eu falei antes, para a gente observar o desenvolvimento e contrapor o desenvolvimento do jogador que está dando a simultânea versus os seus adversários. Esse lance aqui, depois do cavalo E4, F5, esse lance é terrível. É terrível, certo? Porque ele não satisfaz nada de bom na posição. Ele só tira o cavalo dali, mas o cavalo foi para uma casa, inclusive, mais avançada, foi para G5. Quer dizer, e aí, perante algumas rápidas manobras, o cavalo se instalou no centro do tabuleiro sem contestação. Praticamente isso, certo? Claro que o jogador das negras continuou fazendo lances fracos, né? E praticamente sem propósito, um desenvolvimento ruim, né? Uma possibilidade bem mais lógica aqui seria tentar contrapor esse cavalo com cavalo D7, bispo D6, enfim, nem passei essas variantes no computador, mas só estou falando para vocês a lógica da coisa, né? E esse lance F5 realmente é pavoroso, é um erro posicional muito, muito grande. E cavalo F7, rei por F7, prestar atenção nesse lance aqui, dama por E6, e aqui já tinha que ter visto o que fazer se rei G6 ou se rei toma dama, que seria uma posição talvez até mais artística do que o que aconteceu na partida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Jogadas muito interessantes. Espero que tenha sido instrutivo e bons jogos a todos.